Qual a diferença de um vampiro desencarnado para um obsessor comum, desses que clamam por vingança? Fica aí até o final que a gente vai entender isso melhor. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. E essas lendas que envolvem vampiros, elas estão presentes na nossa história desde a antiguidade. Os povos sumérios, babilônios já tinham esse tipo de lenda. Foi só na Europa medieval, nos vilarejos da Europa Central, que os vampiros tomavam a forma como conhecemos hoje. E essas lendas, com certeza, foram influenciadas pela existência desses seres desencarnados que parasitam a nossa energia. O ato de vampirizar é o ato de drenar energia, seja de forma consciente ou inconsciente. Isso existe não apenas de desencarnado para encarnado, mas entre encarnados. É comum, quando não estamos bem, essas trocas de energia. Então puxamos energias da aura das pessoas ao redor, dos nossos amigos, parentes e colegas de trabalho. Há pessoas que, por determinados traços de personalidade, padrões emocionais, acabam puxando a energia dos outros constantemente. Pessoas que reclamam demais, extremamente carentes ou pessimistas, rebaixam tanto assim a sua energia que acabam sugando os outros de forma contínua. Mas o foco da nossa conversa são os vampiros desencarnados. No capítulo 4 do livro Missionários da Luz, livro de Chico Xavier, pelo autor espiritual André Luiz, temos um relato muito impressionante sobre isso. Alexandre explica para André Luiz sobre os vampiros desencarnados, dizendo que eles são seres que geralmente desencarnaram com um apego muito grande aos seus hábitos e oferecem resistência a deixar o ambiente físico, ficando por aqui a parasitar os encarnados. André Luiz é levado numa residência e fica muito impressionado quando vê uma família à mesa de refeições e haviam alguns espíritos junto às pessoas, como que se alimentando junto com elas, sugando as emanações fluídicas daquelas refeições. André Luiz percebeu que a conversação entre os encarnados daquela família era muito triste, pessimista, muitas brigas. E Alexandre aproveita para explicar que isso era determinante para permitir essa aproximação destes vampiros, porque a sintonia estava baixa, o lar estava totalmente desprotegido. Então é possível nos protegermos dessas influências. Cuide da sua sintonia, do que você consome, que você foca a sua atenção, procure orar, meditar, estar em sintonia com as coisas espirituais, sem, claro, se alienar do mundo. Cuide da sua vibração, mesmo tendo os nossos momentos de oscilação que ainda são inevitáveis. E no capítulo 6 de um outro livro de André Luiz, por Chico Xavier, no livro Sexo e Destino, encontramos um outro relato muito interessante que também fala sobre vampirismo. O mentor Alexandre, ele explica para André Luiz que um tipo muito comum de vampiro são desencarnados que chegaram já ao mundo espiritual com um vício, que cultivaram por muitas décadas, quando estavam encarnados. Ao desencarnarem, sem o corpo físico, este vício ele é exacerbado, chegando a ficar fora de controle em alguns casos. E se o espírito não aceita ajuda para buscar terapias no mundo espiritual, ele acaba se tornando um vampiro desencarnado, buscando sensações junto aos encarnados. Por exemplo, alcoolistas no mundo físico, que oferecem sintonia, e a maioria oferece, estão acompanhados de espíritos também viciados, que se aproximam de suas auras, de suas psicosferas. Todos nós somos envolvidos num campo de energia, resultado das nossas emoções, pensamentos, emanações físicas. Essa é a psicosfera, também conhecida como aura. Então, as auras dos alcoolistas contêm as emanações fluídicas do álcool. Então, espíritos dessa natureza se aproximam para satisfazer
um pouco dessa fissura incontrolável. E muitas vezes eles agem como dono do encarnado, os vampiros desencarnados. Vemos esse relato no capítulo 6 do livro Sexo e Destino, também da série A Vida no Mundo Espiritual, de Chico Xavier, por André Luiz. André Luiz está estudando esse tema do vampirismo. Ele é levado para conhecer o encarnado Cláudio. Cláudio tinha o hábito de beber e era constantemente instigado por um desencarnado viciado. André Luiz acompanha a cena em que Cláudio está na sua casa, lendo um jornal, numa poltrona, e este desencarnado se aproxima de Cláudio dizendo: quero beber, emanando aquela energia para ele. Quero beber. Cláudio imediatamente começa a sentir vontade de tomar uma dose de uísque, que era o que ele tinha ali. E assim o faz. E André Luiz fica muito impressionado, porque no momento em que ele vai sorver o copo de uísque, o desencarnado quase que se justapõe, eles parecem apenas um ser. André Luiz relata ao seu mentor que quer ajudar de alguma forma Cláudio, mas o mentor Félix, nesse caso era o mentor Félix, explica que infelizmente eles nada podem fazer, porque Cláudio estava gostando daquele tipo de influência, a qual cedia sem muita existência, então eles nada podiam fazer. E essa é uma grande diferença que existe entre o obsessor comum que clama por vingança e quer te destruir e o vampiro desencarnado. Ele apenas quer te usar, no caso, como uma caneca viva, no caso de Cláudio. Então ele não vai querer te destruir, ele vai querer usar você e o seu corpo físico enquanto for possível, porque a proximidade com o corpo físico e o vício que ele nutria faz com que a fissura que ele ainda nutre seja um pouco aplacada. Fissura essa que ele não vai conseguir suprir da mesma forma que ele fazia quando tinha um corpo físico. Então ele estimula o encarnado a cada vez mais se afundar no vício. A nossa energia vital, ela é muito visada pelos espíritos vampiros. Nosso ectoplasma é uma moeda de troca no mundo espiritual, mas podemos nos proteger, podemos adotar hábitos que impedem esse acesso, impedem que sejamos alvo dessas ações. Temos as nossas oscilações no dia a dia, mas procure sempre estar em conexão com a sua essência espiritual, leia muito sobre isso, se interesse sobre esses temas, faça suas orações e meditações, procure estar lúcido, consciente nas situações, não se deixe levar demais pelas nossas emoções. Dessa forma, você vai tornar o trabalho desses vampiros espirituais muito mais complicado. Eles visam muitas vezes o nosso ectoplasma de forma até inconsciente. Esses espíritos que ficam por aqui no plano físico, eles precisam constantemente se envolver com o ectoplasma para se manterem adensados e aqui conseguirem permanecer. Sem nos vampirizar, eles logo se sutilizam e acabam voltando para o umbral, por exemplo, o umbral médium. Então eles estão sempre se envolvendo com essa energia, eles precisam dessa energia. E nas nossas oscilações, quando temos, por exemplo, uma crise de irritação, a nossa aura, a nossa psicosfera, este campo de energia que nos circunda, se enche de ectoplasma. Podemos dar brechas. Claro que não vai ser nenhuma oscilação, se você já mantém um padrão bom, que isso vai acontecer, mas é o que predomina no seu dia, no seu cotidiano. Mas ninguém está livre dessas influências. Precisamos tomar muito cuidado. Procure proteger também o seu lar, a sua casa. Práticas como o Evangelho no Lar ajudam muito. Procure fazer mentalizações em que você imagina uma luz descendo do plano superior e irradiando por um ambiente em que você está. Isso vai criando na sua casa um local mais protegido, em que esses espíritos não têm acesso. E conhecer essa ação dos vampiros desencarnados, conhecer o que acontece quando nos desequilibramos em algum vício, isso é muito importante. Conhecimento é poder. Este conhecimento é justamente o que nos liberta do medo, nos dá
as ferramentas para que possamos nos proteger, conhecer os bastidores. A vida espiritual é essencial, porque você não é só um corpo físico, você é um espírito imortal. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui em mais esse vídeo. Peço que, se gostaram, por favor, deixem o seu like, comentem o que acharam, ativem o sininho das notificações, compartilhem. Isso tudo ajuda muito o canal. E até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!